Meus amigos de Julianópolis, nós vamos contar uma história de mais um pioneiro da nossa cidade. Para quem não conhece ou já conhece essa figura aqui, mais conhecida na cidade como 19, que aqui constituiu família, seu nome é Carlos Cardoso das Chagas. Nós estamos aqui conversando com ele porque, como nós nos propomos a contar a história dos nossos pioneiros, o seu 19 faz parte da história de heróis da nossa cidade. Nós viemos aqui conversar com ele e aí de repente nós fomos descobrindo fatos que realmente, eu até falo que emocionam, e a gente precisa reconhecer que esse homem, para o Brasil, para o Julianópolis, para o Pará, ele é um herói. Mais do que um herói, ele é um homem que carrega até hoje na memória aquela imagem do maior acidente ocorrido dentro do território de Julianópolis, localizado, e nós vamos lá conhecer o local, localizado ali próximo da fazenda do Davi ali, né, seu 19? Próximo da fazenda do seu Davi ali. Na entrada do ponto de Bradesco. Na entrada do ponto sempre tem uma casinha. Nós vamos mostrar pra você. O senhor começou a trabalhar lá na Bradesco lá quando foi lá? Em 69. Em 69. Aí em 69 o senhor trabalhou de que lá? Era o quê? Eu era mecânico lá dentro. Mecânico. O que aconteceu nesse dia que houve essa tragédia? Me diga como foi que aconteceu lá? Um ônibus estava em seguimento para lá, por rumo de Belém, quando de repente veio um caminhão de lá para cá carregado de madeira. Infelizmente, uma morte trágica que automaticamente aconteceu com o motorista do caminhão, foi um caso acidental mesmo, foi uma morte trágica que ele automaticamente, quando ele bateu, provavelmente já estava morto, porque pelas condições em que nós tiramos o motorista do caminhão, ele automaticamente estava morto. Infelizmente, ele puxou para a contramão, foi em cima do ônibus, o rapaz do ônibus tentou entrar pela contramão para livrar-se dele, mas isso foi um caso que não houve condições por causa da barreira do asfalto, lá tem um barranco, então o ônibus só foi aquele limite e não conseguiu passar daquele limite. Infelizmente, pegou atingindo o ônibus na lateral do lado direito, rodou o ônibus na frente do caminhão, então na distorção do caminhão do ônibus, na hora que deu a distorção no ônibus, aí é onde houve a morte de várias pessoas. Inclusive o ônibus vinha superlotado com lotação de 2 ônibus, um ônibus e a metade de outro, vinham 92 passageiros. Infelizmente eu consegui tirar de dentro deste ônibus, depois do acidente, consegui tirar ainda 12 pessoas com vida. Que na realidade, que depois dessas 12 pessoas que eu tirei, só 6 escaparam com vida. Qual foi o ano do acidente, seu 19? Foi em 72 ou 73, eu não estou lembrado agora a data, mas foi 72 ou 73. 12 pessoas ele tirou com vida, carregando no braço, apenas 6 pessoas. A gente quer, seu 19, ver se a gente encontra parentes dessas pessoas, para que a gente possa trazer, essa história e reconhecer, porque eu acredito que o senhor é um herói. Nós estávamos conversando aqui sobre um fato que o senhor falou de uma das vítimas que estava lá presa lá na ferragem lá, e que o senhor contou aí que quando o senhor lembra desse fato, o senhor se emociona. Eu me emociono. Foi um rapaz que estava com uma bolsa presa no estômago. Então eu fui tirar ele de lá e falei para ele: meu amigo, reze porque você está morto. Ele estava conversando, mas eu sabia que ele estava morto. Automaticamente, ao tirar a bolsa, eu sabia que ele ia morrer. Então, quando eu consegui liberar ele, que eu soltei ele, ele rezou antes, ele rezou, pediu perdão a Deus. E na hora que eu liberei ele, que eu soltei ele, que eu puxei, conseguimos puxar a cadeira, que eu desloquei ele não foi, em questão de 30 segundos, ele só abriu a boca e levantou a mão, agarrou nas minhas mãos e morreu. Até hoje o senhor carrega aquela imagem daquela tragédia, Hoje é emocionante para mim. E assim, foi as madeiras que entraram dentro do caminhão? Não, só 2 peças entraram no caminhão, só uma pessoa foi atingida com a madeira. O que matou o povo foi a distorção do ônibus na hora que o caminhão pegou ele de canto no lado direito, que rodou o ônibus na frente do caminhão. Foi nessa distorção que houve deslocamento nas pessoas e as pessoas morreram. Entendi. Agora, o senhor lembra o nome de outras pessoas, de outros heróis que tiveram com o senhor lá, daqui de Julianópolis, que tiveram lá, ou de pessoas? Eu só me lembro do Walter, um rapaz, um moreno muito forte e tudo, que esse, coitado, eu até tive pena dele, que na hora que ele estava me ajudando a tirar o povo de dentro do ônibus, o rapaz ele foi no certo limite que não aguentou mais e... Desmaiou. Desmaiou, foi obrigado, nós vamos pararmos ele também e levar lá para fora. E a imagem era forte. A imagem era forte demais. O senhor me falou que na hora que aconteceu o acidente, o seu relógio parou. Parou, 2h15 da tarde.
2h15 da tarde. 2h15 da tarde. Meu relógio parou em pleno sol quente. Quente, estava quente, escaldante. E como foi a remoção desses corpos para levar foi para Paragominas ou vieram aqui para Ulianópolis? Foram para Paragominas para levar... Os corpos foram levados para Paragominas em cima de um caminhão. Porque eram muita gente, né? Muitos corpos. Então foi levado em cima do caminhão até Paragominas. E de lá que foi despachado por lugares das famílias. Tinha crianças? Infelizmente, a coisa que eu mais senti também foi na hora que eu cheguei no acidente, tinha uma criança assim e tinha uma mulher fora assim. E uma criança aqui no chão, no asfalto quente. Quando eu peguei essa criança ainda estava tremenda ainda. E infelizmente a criança faleceu. Eu calculei que talvez fosse a mãe da criança, né? Que estivesse talvez na cadeira da frente do ônibus, né? Então eu calculei que fosse a mãe, até coloquei a criança em cima da mãe, em cima da pessoa que estava ali. E na realidade depois foi constatado que eu provado que era a mãe da criança. Morreram todos os dois. Eu quero dizer uma coisa para o senhor, nós queremos registrar essa história. Eu sei que para o senhor é trágico, a gente recordar dessas memórias fortes. Vou dizer, eu sinto muito. A recordação para mim é muito... Me machuca muito essa recordação. Pois então, mas eu quero dizer o seguinte, em nome do povo de Ulianópolis, em nome do povo do Pará e em nome dos brasileiros, eu quero lhe agradecer pelo seu ato heróico. Quantos anos o senhor está aqui? 46 anos, né? 46 anos. Eu sei que o seu nome é conhecido nessa cidade aqui. Todo mundo aqui é automático, só os mais novos que não me conhecem, por enquanto. Mas vai conhecer agora um dos maiores heróis. Todos os antigos, todos me conhecem. Um dos maiores heróis vivos aqui, que carregou no braço muitas vidas, tentou lutar, é esse homem aqui, ó, seu 19, Carlos Cardoso das Chagas. E nós vamos difundir essa história, seu Carlos, para que as famílias, como eu falei, das pessoas possam lembrar que naquele dia lá fatídico, existia homens como o senhor que não mediram esforço para tentar salvar as vidas. De meu gosto, de meu prazer, que se eu pudesse salvar todos eles, eu teria tirado todos eles com vida. Mas infelizmente, quando eu entrei no mundo, já estava a tragédia. Então eu só consegui tirar as pessoas que estavam vivas de dentro, foram 12 pessoas só. O restante tudo foi alojado, tudo morto, já todos eles mortos. De Ulianópolis, um herói de verdade, seu Carlos Cardoso das Chagas, mais conhecido como 19, para o Brasil. Essa história eu acredito que você não sabia e nós vamos levar para você essa história em detalhes e nós vamos lá no local para lhe contar como que aconteceu tudo lá. Muito obrigado.